Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Cíntia, estou aqui para a gente poder resolver a prova de enfermagem de 2022, certo? Bom, a prova não foi muito fácil, ela está cheia de detalhes, cheia de nuances, né? Então, eu não sei, na verdade, se isso é bom ou ruim, porque quando a prova é muito fácil, muita gente acerta. Quando a prova é difícil, acerta aqueles que realmente estudaram. Então, faz uma seleção mais apurada para o número de vagas, né? Se você realmente estudou, você vai estar competindo com pessoas, com muito mais pessoas que estudaram menos do que com as pessoas que realmente estudaram. Então, a sua chance de entrar, se você realmente estudou, é bem maior, porque você vai derrubar aqueles que não estudaram, justamente porque a prova foi difícil, tá? Então, eu não sei até que ponto uma prova difícil como essa, tá? É bom ou ruim? A gente tem que ver pelos dois lados. Bom, mas, de qualquer forma, a banca dessa prova, pelo visto, ela vai continuar para o ano que vem. Então, sendo assim, vamos corrigir essa prova juntos, tá? E aí vocês tirem as suas conclusões de como vocês vão estudar para o ano que vem. Porque a gente já sabe que essa banca, ela não é fácil. Ok? Então, vamos começar com a nossa primeira questão, certo? Que é questão número 21. Questão 21, ela fala assim. Tanuri e Pinheiro chamam a atenção para o fato de que uma prescrição de enfermagem incompleta pode colocar em risco a segurança do paciente, devendo esta ser redigida de maneira clara, precisa e completa. Bom, uma coisa importante, pessoal. Para que um enfermeiro pegue uma prescrição de enfermagem, ou até mesmo um técnico de enfermagem, pegue a sua prescrição, né, você como enfermeiro superior, e ele faça corretamente, ele venha executar corretamente, ela realmente tem que estar redigida dentro de todas as regras, tá? Ela tem que estar completa, tem que ter uma compreensão fácil, tem que ser objetiva. Não pode conter siglas que não sejam siglas universais. Por exemplo, você está fazendo uma prescrição de enfermagem, você coloca uma palavra com uma sigla que só você conhece, ou que você abreviou por conta própria. Aquela pessoa que vai receber a tua prescrição pode não entender. Então, só pode ser usadas as siglas quando essas siglas forem realmente universais e padronizadas, tipo SOS. É padronizada, é universal, ok? Qualquer outro tipo de sigla que você tire da sua cabeça para abreviar uma palavra está errado. Ok? Então, a pessoa que vai receber a sua prescrição, ela tem que entender exatamente o que você quer dizer ali, para ela executar a técnica correta. Então, vamos ter aqui como exemplos as respostas. Então, ó, primeiro, aí, só para terminar de ler o enunciado. Assim sendo, assinale a alternativa que apresenta a prescrição de enfermagem, que inclui em sua redação todos os itens necessários para torná-la, né, correta e completa. Aí, a gente se depara com a letra A. A letra A está assim. Aspirar vias aéreas de 2 em 2 horas. Anotar aspecto e quantidade da secreção. Aí ele colocou aqui 7, 9, 11, 13, bababá, até 5 da manhã. Porque o plantão, no caso, se a gente levar em consideração que é 24 horas, né, termina às 7 da manhã. 7 da manhã ele está passando já para o outro. Então, tudo bem, a última aspiração vai ser às 5 da manhã. Mas, qual é o erro da letra A? O erro da letra A é que ele colocou assim, aspirar vias aéreas de 2 em 2 horas, anotar aspecto e quantidade da secreção. Mas, espera aí. Primeiro, há algumas dúvidas nessa prescrição. Ela não está completa. Esse paciente está traqueostomizado? Sim ou não? Né? Não sabemos, porque traqueotomia, também aspirar uma traqueotomia, também significa aspirar vias aéreas. Aspirar um tubo orotraqueal também significa aspirar vias aéreas. Então, aqui não está claro se esse paciente está traqueostomizado ou está com tubo orotraqueal. Não está claro isso, certo? Então, tinha que ter isso. Se o paciente tem uma cânula traqueal, aspirar
cânula de traqueotomia, em seguida nariz, em seguida boca, porque existe uma sequência, né? Primeiro se o paciente estiver entubado, primeiro você aspira o tubo orotraqueal ou a cânula de tráqueo, dependendo de onde esteja, né, a cânula desse paciente, o tubo desse paciente, tá? Primeiro é o tubo. Depois o nariz, por último a boca. E detalhe, tem técnica certa para isso. Mesmo aspirando um TOT ou as vias aéreas, você tem que pinçar a sonda, introduzir até a altura desejada, despinçar e aspirar em movimentos circulares, certo? Então, isso é importante, inclusive está na prescrição de enfermagem. Ah, professora, mas para isso tem POP, procedimento operacional padrão. Eu sei, o POP ele é bem mais detalhado. O POP tem todos os detalhes do material que você vai separar, da luva estéreo, se for TOT, parará. Não precisa você colocar tudo isso na prescrição, mas você tem que colocar as informações evidentes na prescrição. Aqui não está completo. O cara está com tubo orotraqueal? O cara está com cânula traqueal ou não? Não está dizendo aqui. Outra coisa, o ideal é que esteja escrito aqui, aspirar vias aéreas sentido TOT, nariz, boca, entendeu? Então, o ideal é que aqui tenha pelo menos um mínimo das informações que você venha a extrair de um POP para direcionar aquele profissional no momento da aspiração. Então, a letra A está incompleta. B. Trocar curativo de escaras após banho. Utilizar hidrocoloide e observar intervalo de 7 dias para a troca. Isso às 9 da manhã. Está incompleto. Olha só, primeiro, ele colocou escaras com S. Se ele colocou escaras com S, eu tenho mais de uma escara, né? Aí eu te pergunto, diz aqui qual o local das escaras? Nós podemos ter escaras no trocânter, direito ou esquerdo, região sacra, fossa ilíaca. A gente pode ter escaras, né, em vários locais do corpo. Qual é a região que está aqui da escara? Você tem que colocar a região aonde estão as escaras, certo? Outra coisa, se eu tenho mais de uma escara, será que todas vão usar hidrocoloide? Todas são iguaizinhas? Ou será que, de repente, uma precisa de papaína, a outra de hidrocoloide, né? A outra de alginato de cálcio? Será que todas vão usar a mesma cobertura? Então, essa prescrição está muito vaga. Mesmo que fosse uma escara só, ele deveria colocar a localização dessa escara na prescrição. Tá? Então, letra B está sem as informações essenciais para o enfermeiro realizar a troca de curativo, certo? Então, incompleta. Tem que ter a localização da escara. E se for mais de uma escara, tá? Será que todas vão usar hidrocoloide? Então, essa prescrição está incompleta. C. Realizar controle de diurese de 1 em 1 hora. Ok. E parou por aí? Quando você realiza o controle de diurese de 1 em 1 hora, você só vai contabilizar quanto que ele urinou? Você não vai descrever como é que está essa diurese? Se a diurese está turva, límpida, cor de Coca-Cola, né, com piúria, tá? Aspecto e coloração e odor. Você tem que observar aspecto, coloração e, se for fralda, odor. Mas se for sonda, tudo bem. Aspecto, coloração. Você tem que anotar isso. Não é só anotar o horário ou o ml. Ah, urinou tantos ml. Tá? E como é que está o aspecto dessa urina? A coloração está turva, está límpida? Amarela, alaranjada, hematúrica, está com piúria? E aí? Né? Então, letra C também está incompleta. D. Monitorar a saturação de oxigênio com o oxímetro de pulso, registrar os valores de 1 em 1 hora e informar imediatamente ao enfermeiro valores abaixo de 88%. Essa, sim, não tem erro. Essa está completa, dentro do que o enfermeiro quer de você, certo?
trocar curativo de acesso central hoje. Que ridículo! Que ridículo! Trocar curativo de acesso central hoje, 8 da manhã. Não é assim que se escreve. Você não pode fazer uma prescrição como se você estivesse falando com a pessoa verbalmente. A prescrição, ela tem que ser formal, tá? E outra coisa, trocar curativo de acesso central aonde? Subclávia, jugular. Onde é que está este acesso central? E você só vai trocar o curativo? Quer dizer, então, que você não vai descrever se o ponto de inserção do acesso central tem sinais flogísticos de inflamação? Como é que está esse curativo? Externamente seco, externamente sujo, úmido? Como é que está esse curativo? Como é que está esse ponto de inserção? Ele tem pus ou ele está vermelho? Ele demasiado? Está pérvio, né, para o gotejamento? Como é que está? Então, não é só trocar o curativo, é também avaliar e descrever a condição do ponto de inserção. Conclusão, gabarito, letra D de dado, certo? Com isso, nós vamos para a questão 22. Essa questão, ela é bem interessante, tá? Então, vamos lá. A prescrição médica é penicilina cristalina, 4.250.000 UI, de 4 em 4 horas, tá? Soro fisiológico 0,9 100 ml de 4 em 4 horas. Administrar por via endovenosa em 20 minutos, tá? Mas vamos ver o que o enunciado me fornece de informações a mais. Considerando-se que, para preparar e administrar esse medicamento, será utilizado um frasco de penicilina cristalina com 5 milhões de unidades, 8 ml de diluente, eu vou explicar por quê, e equipo de microgotas, tá? O volume a ser retirado do frasco e a velocidade de gotejamento são, se ele está utilizando um equipo de microgotas, ele quer microgotas, não macrogotas. Já começa por aí. Então, eu vou botar aqui a fórmula para vocês. Mas antes de chegar na fórmula de microgotas, primeiro vamos entender como funciona o frasco de penicilina. Tá? Então, eu tenho aqui um frasco, eu não sei, né, desenhar direito, tá? Mas vem aqui, tá? Não sei desenhar direito. Tá? Esse frasco aqui, ele é de 5 milhões de unidade, tá? Nós temos frascos, por exemplo, de 5 milhões e nós temos frascos de 10 milhões, certo? Ok? De 10 milhões de unidade, né? Tá bom. O que significa unidade? UI é a quantidade em ml do pó liofilizado. Então, se aqui eu tenho 5.000, eu vou ter 5.000 em 2 ml de pó. Tá? E se aqui eu tenho 10.000, então eu vou ter o dobro. Eu vou ter 4 ml de pó. Começa por aí. Um frasco de penicilina cristalina, ele consegue receber, tá? Ele tem um espaço para ter até 10 ml, certo? Dentro dele, 10 ml de substância dentro dele. Se no frasco de 5.000 nós já temos 2 ml de pó, quanto faltaria para eu ter 10 ml? Eu teria que completar com 8 ml de diluente. Já no frasco de 10 milhões, se eu tenho 4 ml de pó, então aqui eu teria que completar com 6 ml de diluente para ter 10 ml no total dentro do frasco. Até aí tudo bem? Beleza? Show de bola. Bom, quanto que ele quer? Ele quer 4.250 milhões de unidades. Regra de 3. Olha como é que funciona. Se eu tenho 5 milhões em 2 ml de pó, quanto que eu vou ter
em 4.250 milhões. Regra de 3, tá? Eu vou ter 4.250 milhões vezes 2 igual a 5 milhões x. Então, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou multiplicar 4.250 milhões vezes 2 e dividir por 5.000. O resultado será 8,5 ml. Não é difícil. Agora, eu vou pegar aqui, tá, o cálculo do microgotas, para a gente colocar certinho aqui, porque essa fórmula eu estou sempre, né, pegando aqui. Então, vamos lá. Gente, não, vou botar aqui para continuar o desenho da penicilina ali. Vamos pegar o cálculo, tá, de microgotas. Eu vou ter número de gotas, tá, por minuto igual a volume total dividido pelo tempo, certo? Aí aqui eu vou ter o microgotas. E se eu quisesse macrogotas? E se eu quisesse macrogotas, tá? Macrogotas. Aí eu teria, né, o número de gotas por minuto igual a volume, tá? Volume, né? Divididos por tempo vezes 3. Aí seriam macrogotas, ok? Tá? Então, a gente vai pegar e vai colocar na fórmula de microgotas e teremos, então, 217 microgotas por minuto. E aqui nós temos o volume a ser aspirado, tá, de penicilina, porque eu quero 4.250, eu não quero 5.000. Então, está aqui os frascos. O I significa o pó, que são 2 ml. Se eu tenho 5.000 em 2 ml de pó, 10.000 eu tenho 4 ml de pó. Só que ele quer tirar 4.250. Então, eu vou pegar um frasco de 5.000, está mais próximo. E faço a regra de 3 e aspiro 8,5 ml. E assim nós temos o resultado letra A. Gente, ficou alguma dúvida? Não? Show de bola? Então, agora eu vou apagar aqui para a gente continuar com as nossas questões de prova, certo? 23. Ao realizar o exame físico de um paciente adulto, recém-admitido à unidade de internação, o enfermeiro constatou que apresentava lesão por pressão em maléolo do pé esquerdo. Viu? É o que tem que estar na prescrição, é a localização da lesão, ela tem que estar na prescrição. Com perda total de tecido, a base da úlcera totalmente coberta por esfacelo, dificultando a avaliação da sua profundidade. Frente a essa situação, ao realizar os registros de enfermagem, o enfermeiro deve classificar a úlcera como estágio, aí nós temos estágio 1, 2, 3, 4 ou indeterminado. O gabarito foi indeterminado. Vamos entender por quê? Veja só, tá? Vamos entender aqui a definição do estágio 1. Estágio 1 é um eritema não branqueável, né? Ou seja, você toca no eritema, ele não fica branco, ele é constantemente vermelho, pele intacta, com rubor não branqueável, numa área localizada, normalmente sobre uma proeminência óssea, porque é onde você mais tem contato com o colchão, certo? O estágio 1 pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele escuros, né? Visto que nestes o branqueamento pode não ser visível, a sua cor, enfim. Porque a pele escura não vai te dar aquela evidência, certo? Do eritema que a pele branca te dá, ok? A área pode estar dolorida, endurecida, mole, mais quente ou mais fria, comparativamente ao tecido adjacente. Então, aqui está uma foto de uma úlcera por pressão, estágio 1. E aqui nós temos
a foto na pessoa de uma úlcera por pressão estágio 1, o que não é o caso da característica da úlcera do enunciado da questão. Estágio 2, perda parcial de espessura da pele, como vocês podem ver aqui. Aqui, ó, comparando com a 1, eu já tenho perda parcial da espessura da pele, certo? Ok? Que é no caso da derme, que se apresenta como uma ferida superficial rasa, com leito vermelho, rosa, sem esfacelo, que é aquela a parte que entra já na desintegração, né? Enfim. Pode também se apresentar como flictena, fechado ou aberto, que são bolhas com líquido dentro. Preenchida por líquido seroso ou serohemático, com um pouquinho de raias de sangue, no caso do serohemático, que líquido seroso é o líquido que vem do plasma, ok? Serohemático é com raias de sangue. Apresenta-se ainda como uma úlcera brilhante, ó, brilhante ou mesmo seca, sem crosta, equimose, ou seja, equimose é quando você já tem uma área mais avermelhada não, amarelada, marronzada, né? Hematoma que é arroxeado. As características desse estágio não devem ser confundidas com fissuras na pele, queimaduras por abrasão, dermatite associada à incontinência, que é quando você tem a urina com ácido úrico, provocando, né, lesões avermelhadas na pele. Isso é uma coisa. Úlcera grau 2 é outra, certo? Tá? Então, essa aqui é a úlcera grau 2. Esse é o aspecto dela. Ou seja, ela não chega até a hipoderme, muito menos a fáscia muscular. A fáscia muscular está abaixo da hipoderme. Ela não atinge até a fáscia muscular, ela não destrói a hipoderme. Ela chega na altura da derme superficialmente. Não tem esfacelo, não tem sinais de infecção, de necrose, certo? E é isso aí. Não, mas também não pode ser confundida com uma escoriação, maceração. É uma úlcera, uma perda superficial de tecido cutâneo, que não chega ao hipodérmico, muito menos à fáscia muscular. Estágio 3 já é mais complicado. Estágio 3 é a perda total da espessura da pele. Perda total da espessura tecidual. Nesse caso, o tecido adiposo subcutâneo pode ser visível. Agora sim, você já chegou até o subcutâneo e já expôs ele com a destruição, certo? Mas não estão expostos os ossos, tendões ou músculos, ou seja, não destrói a fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? É a parte mais superficial do músculo, que está abaixo da hipoderme, certo? Pode estar presente algum tecido desvitalizado, fibrina úmida, né? Fibrina já significa uma reposição excessiva de colágeno na tentativa de uma cicatrização, tá? Que não vai para frente, justamente porque a fibrina excessiva, ela não deixa o tecido cicatrizar. É por isso que você tem que debridar a fibrina excessiva, ok? Mas este não oculta a profundidade da perda total. Pode incluir lesão cavitária ou encapsulamento, né? A lesão cavitária é quando você tem... quando você tem uma lesão de uma que ela não é nem de extensão grande, mas ela é de uma grande profundidade, formando como se fosse um desenho côncavo, certo? Ok? Como está aqui a úlcera, aqui nós temos a úlcera estágio 3. Aqui eu botei uma úlcera pressão estágio 4, perda total da espessura, com exposição de tecidos profundos, mas aqui ela está de estágio 3. Tá? Estágio 4 é essa aqui, ó. Tá? Estágio 4, perda total da espessura dos tecidos. Perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões e músculos. Estágio 4, eu já vou pegar a fáscia muscular. Então, tá aqui. Eu já peguei a fáscia muscular. Olha só a diferença, tá? Ops. Peraí, é porque eu fui... Peraí, estágio 3. Eu não peguei a fáscia muscular. Aqui eu peguei a fáscia muscular.
Tá? Então, nesse caso, o tecido desvitalizado, fibrina úmida, tecido necrótico, tem aqui áreas de tecido necrótico, podem estar presentes. A profundidade de uma úlcera por pressão estágio 4 varia com a localização anatômica. Se é trocânter, se é região sacra, né, fossilíaca, vai depender porque tem regiões que você tem mais subcutâneo, outras que você tem menos, para você expor o músculo com mais facilidade ou não. E com mais agressividade ou não, certo? Então, frequentemente são cavitadas e fistulizadas. O que é fistulizadas? Fístula é quando você tem a comunicação anormal de uma região do corpo com outra região. O que eu quero dizer assim? Por exemplo, uma fístula enterocutânea, entero de intestino, cutânea de pele. É quando o intestino ele se abre, a alça intestinal cria-se um corte, uma fenda, por um processo infeccioso, uma doença de Crohn, enfim. Aí essa alça intestinal se abre e se comunica com a pele, causando lesão de pele, abrindo uma ferida na pele. Tá? E aí essa ferida, você olha para a ferida, ela tem uma comunicação da pele com o intestino. Por ali podem sair secreções intestinais por essa ferida, por conta de uma fístula. Então, fístula é sempre quando você tem uma comunicação anormal de duas estruturas do corpo humano. Tá? Uma escara, né, uma úlcera por pressão, ela pode atingir tecidos ou pode atingir, né, órgãos e formar fístulas dependendo da sua localização e grau de gravidade. Tá bom? Então, é isso aí. Uma úlcera estágio 4 pode atingir o músculo ou estruturas de suporte, fáscia, né, tendão ou cápsula articular. A cápsula articular já está no osso. Tá? A fáscia é a parte mais externa do músculo, tornando a osteomielite e a osteite prováveis de acontecer. Osteomielite, osteite. Osteite é inflamação do osso, osteomielite é infecção do osso, que, por sinal, é muito difícil de você tratar. Existe osso ou músculo visível ou diretamente palpável. Então, úlcera estágio grau 4 é uma úlcera onde você já tem uma destruição maior, você pegou todas as camadas da pele, certo? Inclusive músculo e ossos, tá? Aqui. Agora, vamos ver uma úlcera inclassificável, tá? Não graduável. Como é que acontece isso? Perda total de espessura da pele ou de tecido, mas a profundidade é indeterminada. Perda total da espessura dos tecidos, na qual a profundidade atual da úlcera está bloqueada pela presença de tecido necrótico, amarelo, acastanhado, cinzento, verde ou castanho, dependendo da infecção e da bactéria. Por exemplo, Pseudomonas aeruginosa costuma causar um processo infeccioso com secreção ferruginosa, com secreção acastanhada. Tá? Uma das piores infecções hospitalares que você tem em regiões de ferida é causados pela Pseudomonas aeruginosa. Ou escara tecido necrótico, amarelo escuro, castanho ou preto, no leito da ferida, até que seja removido o tecido necrótico suficiente para expor a base da ferida e a verdadeira profundidade não pode ser determinada. É, no entanto, uma úlcera de estágio 3 ou 4, mas você não tem como descrever, é 3 ou é 4, porque ela vai ter aqui uma capa que te impede de analisar a profundidade. E é justamente esse tipo de ferida que está descrita no enunciado da questão. Por isso, o gabarito será indeterminado, porque ela tem uma capa que não tem como você distinguir o grau de comprometimento tecidual dessa ferida para você classificá-la como 3 ou 4. Então, ela será indeterminada, dificultando a avaliação da sua profundidade. Isso é indeterminado, certo?
Então, aqui nós já temos todas as classificações, aqui é indeterminado, você não sabe. Você tem uma capa de necrose aqui, mas você não sabe por baixo dessa necrose, tá? Qual é a profundidade dessa úlcera? Então, ela será classificada como indeterminada, ok? Tá? E aqui está lesão por pressão, grau 1, 2, 3, 4, né? E se você tiver uma capa por ferida, uma capa necrótica, uma capa com fibrina intensa, e você não puder classificar o grau de profundidade, ela será indeterminada. Então, recapitulando, grau 1 é apenas uma alteração de coloração da pele, tá? Na 2, você já tem perda tecidual da derme superficial, mas você não tem sinais de infecção, você não tem necrose. Na 3, você já tem uma perda até o tecido hipodérmico, você já pode ter fibrina, você já pode ter um grau de infecção, até mesmo um grau de necrose. E na 4, você pega tudo. Você pegou todo o tecido cutâneo, mais fáscia muscular, músculos podendo chegar ao osso, e pode ter, sim, tecido desvitalizado, necrose, fibrina úmida, né, esfacelo, tudo que tem direito, certo? Na 3 também pode ter esfacelo. Pronto. Com isso, nós vamos para a questão de número 24. Então, vocês entenderam o que é uma úlcera indeterminada? É quando você tem uma capa, tá? Você tem uma capa que impede você de avaliar o grau de profundidade dessa úlcera. Se ela se estende do subcutâneo ao músculo e ossos, ou se ela vai somente até o subcutâneo. Você não tem como avaliar isso. Então, ela é indeterminada. Beleza? Pronto. Agora, nós vamos vir aqui para a questão 24. Essa questão 24, até o momento, tá, que não saiu a resposta do recurso de prova, ela é uma questão que tem as suas falhas em sua interpretação. Eu vou explicar por quê. Vamos ler o enunciado. Para o paciente cirúrgico, trombose venosa profunda constitui uma importante complicação devido à formação de trombos que ocluem parcial ou totalmente uma veia profunda, né? Esses trombos, na grande maioria, são trombos sanguíneos, ok? Assim sendo, o enfermeiro deve realizar uma avaliação pré-operatória voltada aos fatores de risco da TVP, para, entre outros itens, investigar aqueles relacionados ao estado de hipercoagulabilidade, tais como. Tá? Então, é o seguinte. O que é o estado de hipercoagulabilidade? Tá? É quando o paciente tem tendências a produzir coágulos sanguíneos com muita facilidade. Ok? Certo? Ele tem essa tendência. Então, ele quer que a gente marque aqui opções que estão relacionadas ao estado de hipercoagulabilidade como causa principal da TVP. Porque a TVP também pode ser causada por outros fatores. Por exemplo, o paciente diabético, ele pode ter TVP. Por quê? Ele tem esclerose de vasos. O que é esclerose de vasos? É quando eu tenho deformidade nos vasos sanguíneos, tá? Como acontece no diabético. E aí esses vasos sanguíneos deformados, tortuosos, facilitam a congestão circulatória com agregação plaquetária, tá? Bom, essa é uma das causas da TVP nos pacientes diabéticos. Mas essa causa da trombose venosa profunda está ligada a uma esclerose de vasos provocada pela diabetes. Existem causas que estão ligadas especificamente por uma questão de hipercoagulabilidade. Então, é isso que confundiu um pouco os candidatos de prova. Porque se a gente for olhar aqui, praticamente todas as opções são fatores de risco para TVP.
Por isso que essa questão não ficou bem elaborada. Se você for olhar aqui, todas as respostas são fatores de risco para TVP. Mas ela tem uma pegadinha. Ela quer aqueles relacionados ao estado de hipercoagulabilidade. E nem toda TVP é provocada por hipercoagulabilidade, ou seja, produção de trombos em grande quantidade, tá? Ó, é diferente você ter uma trombose venosa profunda provocada por uma esclerose de vasos, de uma trombose venosa profunda provocada porque o seu organismo tem tendência a coagular o sangue fácil. Então, são causas diferentes, que acabam resultando na mesma condição, TVP, mas as causas são diferentes. Então, por isso que essa questão, ela foi uma questão que confundiu muita gente. Então, vamos analisar aqui agora as respostas, tá? Ó, viagem com duração superior a 8 horas nas últimas semanas e repouso restrito ao leito, tá? São pessoas que, vamos lá para a gente entender. Quando você faz uma viagem com duração superior a 8 horas nas últimas semanas, significa que você ficou muito tempo com sua perna parada, porque você não fica andando numa viagem de avião de mais de 8 horas, você não fica andando pelo corredor do avião, tá? Ou uma viagem de carro, que você vai 8 horas sem parar, você fica sentado, né? Bom, agora, vamos complementar. Nós temos 2 bombas circulatórias no corpo humano. Uma é o coração, é a mais conhecida. Mas saibam vocês que a canela também é uma bomba circulatória. Saibam vocês. A canela, a gente chama a canela de coração das pernas. Por quê? Quando você anda, quando você faz exercício físico, a sua canela, a musculatura da sua canela contrai e ela impulsiona o sangue para cima. Mas quando você fica muito tempo parado, a sua canela também fica parada. Logo, a sua circulação de retorno fica interrompida. Não é que ela fique interrompida, deixa eu falar melhor. Fica lenta, pronto, né? A circulação de retorno vai continuar, sendo que ela fica lenta, porque a sua canela não está em exercício. E então, isso pode provocar como é que eu posso dizer? Não é uma contagem, isso pode provocar uma lentidão circulatória com plaquetas se esbarrando, formando coágulos. Certo? Ok? Aí o cara fez coágulo, ficou o coágulo ali preso. Aí ele vai e opera na semana seguinte. Aí ele ainda vai ter que ficar mais ainda restrito ao leito em pós-operatório. Então, ele já tem aqueles coágulos que ele formou por conta de uma viagem de 8 horas sem parar, tá? Ou por conta que ele, por exemplo, fraturou o fêmur e ficou restrito ao leito esperando vaga para operar o fêmur. Já deu tempo de provocar alguns coágulos por falta de movimento dessas pernas, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai e opera, e então ele já tem o risco de ter coágulo, mais o risco da própria cirurgia de ficar restrito ao leito, para aumentar o número desses coágulos. Então, isso é um risco grande para ele no pós-operatório. Mas isso aqui não está ligado a um estado de hipercoagulabilidade. Não é porque ele produziu muitas plaquetas, é porque as plaquetas que ele produziu normalmente podem ter se encontrado e formado trombos, porque ele ficou com a perna parada há muito tempo. Entendeu? B. Obesidade e histórico prévio de TVP. Também é um fator de risco para TVP, óbvio que é. Todo obeso,
toda pessoa que já teve TVP antes, ela pode ter TVP de novo, porque ela tem um histórico. A obesidade, por si só, já é um fator de risco da TVP. Inclusive porque os obesos podem ter ateroma entupindo as artérias, provocando ainda mais as plaquetas de se esbarrarem e formarem trombos. Então, isso é fato que isso é um fator de risco. Só que isso não é uma hipercoagulabilidade. A obesidade não produz plaquetas a mais. A obesidade provoca trombos por conta de uma circulação lentificada. Não é que ela produza plaquetas a mais. Então, por isso que eu digo, essa questão é uma questão que deixou o candidato confuso no dia, porque a impressão que dá é que todas estão corretas. Mas presta atenção no enunciado da questão. A questão quer estado de hipercoagulabilidade. Então, isso aí é diferente, é um estado mais específico. B, tabagismo e presença de catéter vascular central também é um fator de risco para TVP, porque o tabagismo, ele deixa a parede dos vasos sanguíneos mais endurecida. Tá? Aumentando a pressão arterial, provocando uma circulação lenta, as plaquetas podem se esbarrar e formar trombos. Tá? Isso tudo pode acontecer com quem é tabagista, mas não significa que o tabaco, o fumo do tabaco, aumente a produção de plaqueta, não é isso. Ela facilita as plaquetas que foram formadas normalmente de se esbarrarem, certo? Por que o catéter vascular central pode ser um motivo de TVP, que também está certo? Porque é um catéter inserido numa veia profunda. Tá? Primeiro, o paciente, quando está com uma punção venosa central, ele fica mais em repouso para não perder a punção, ele fica com a veia ali fixada, imobilizada, numa região central profunda, e para ele funcionar um acesso central profundo, ele tem que estar com um certo grau de gravidade para isso. Então, também é um fator de risco, mas não de hipercoagulabilidade. Idade superior a 40 anos e procedimento cirúrgico ao qual será submetido com duração esperada com mais de 60 minutos. Sim, porque você vai fazer uma cirurgia que dure mais de 1 hora. Logicamente que seu pós-operatório também será prolongado. Então, você não vai estar movimentando a canela. Você vai ficar, em pós-operatório, você vai ficar acamado por um bom tempo. A sua canela vai ficar parada por um bom tempo. Então, você pode, sim, ter uma circulação congestionada, com formação de trombos, etc. e tal. Ok? Mas isso não significa que você está produzindo plaquetas em quantidades excessivas. Tá? Agora, na letra E, nós temos aqui câncer e tratamentos associados e uso de contraceptivos orais. Agora sim. Quem tem câncer acaba utilizando medicações que podem ter um efeito de hipercoagulabilidade. Pílulas anticoncepcionais têm um efeito de hipercoagulabilidade pelos seus componentes químicos, sendo o risco de TVP por hipercoagulabilidade. Tá? Então, a resposta é a letra E. Mas, por isso que eu digo, essa questão, ela deixou muitos alunos com a cabeça quente, porque as demais opções também são fatores de risco de TVP, todas elas. Só que ele quer um fator de risco ligado a uma hipercoagulabilidade. E, para isso, é apenas a questão E. Então, é o que eu falo para vocês. As questões dessa prova não estão fáceis, tá? Vamos aqui, eu só estou mostrando para vocês a foto, né? O que é uma TVP? As veias, tá? Elas têm válvulas que ajudam a empurrar o sangue
para cima, contra a aceleração da gravidade. As artérias não têm válvula. Por quê? Porque o sangue vai a favor da aceleração da gravidade. Já as veias, elas têm válvula. Porque o sangue ele vai subir, certamente, contra a aceleração da gravidade. Então, as veias precisam de válvulas para empurrar o sangue para cima, né? Então, olha o que aconteceu aqui, tá? Existem pessoas que têm TVP porque essas válvulas estão insuficientes, destruídas ou esclerosadas por conta da diabetes, né? E acabam tendo TVP, tá? Que é justamente um encontro de plaquetas provocados ou por uma situação de hipercoagulabilidade, que é a produção em excesso, ou porque a circulação desse paciente está lenta o suficiente para provocar esses coágulos, ok? Tá. Aqui é só para mostrar para vocês sinais e sintomas de uma TVP. Como a TVP é uma obstrução em uma veia, ou seja, não é o comprometimento do sangue arterial que leva oxigênio, mas sim do sangue venoso que traz gás carbônico, uma TVP vai ter esses sinais e sintomas aqui. Pele quente e avermelhada, membro edemaciado e doloroso à palpação. Se fosse uma obstrução de artéria, seria diferente. Como a artéria leva oxigênio, seria diferente. A perna estaria empretecida e gelada e sem pulso. Mas é uma obstrução de veia. Então, a perna continua tendo pulso, só que ela vai ficar quente e avermelhada e edemaciada. É diferente da obstrução arterial. Então, a obstrução venosa tem um sintoma, a obstrução arterial tem outro. Certo? Agora, a gente vai para a questão de número 25. Nesse meio tempo, eu já sentei, porque eu, professora Cíntia Lobo, tenho tendência a ter uma circulação lenta de retorno. É da minha característica física. Então, se eu fico muito tempo em pé, minhas pernas incham. Então, estou sentadinha aqui na cadeira, esticando as minhas pernas, porque eu tenho problema genético de circulação de retorno lentificada. Mas eu não tenho estado de hipercoagulação. É diferente, viu? Então, 25. Na sala de cirurgia, ao colocar uma paciente adulta em posição supina, tá? Para a realização de laparotomia exploradora, supina é decúbito dorsal, tá? É quando ele está deitado com as costas para o colchão. Laparotomia exploradora é quando você faz uma incisão na cavidade abdominal, em que você vai explorar os órgãos abdominais, a estrutura da cavidade abdominal por dentro. Geralmente é quando você não tem um diagnóstico definido da localização de um tumor, né, de uma lesão, de uma doença abdominal. Então, você faz uma laparotomia exploradora para você identificar, através dessa laparotomia, aonde poderia estar esse tumor, essa lesão. Certo? Tá, então, na sala de cirurgia, eu colocar o paciente adulta em posição supina para a realização de laparotomia exploradora, entre outras ações, o enfermeiro observou os seguintes cuidados em relação ao posicionamento do paciente, tá? Aí, colocou aqui, apoiou a cabeça da paciente em travesseiro macio, em formato de pudim, né? Adequado ao tamanho da cabeça. Formato de pudim, o que eu quero dizer com formato de pudim? É que você tem um travesseiro que vai adequar direitinho o posicionamento da sua cabeça, certo? E da sua cervical nesse travesseiro, sem fazer fricção, ou sem provocar alterações, tá? Na sua curvatura cervical, ok? Então, adequado ao tamanho da cabeça. Sim, então, você pode fazer isso na posição supina? Pode, está correto.
2, posicionando os braços em braçadeiras com as palmas das mãos voltadas para baixo, em ângulo de 45 com o corpo, não. Posição supina, você não tem elevação do tronco, não tem. O paciente fica totalmente na horizontal. Então, a letra 2 está errada. 3, fixou o paciente na mesa operatória por meio de faixa larga não compressiva, porém firme em região da coxa. Sim, é válido. Porque quando você coloca uma faixa larga que não seja compressiva, para não atrapalhar a circulação nem de retorno nem de ida das pernas, né? Você está ajudando a mobilizar as coxas, logo não movimentar as articulações do quadril, certo? Então, 3 está correto. 4, colocou um travesseiro macio e largo abaixo dos joelhos para redistribuir a pressão na região sacra, evitando qualquer tipo de obstrução circulatória ou lentificação da circulação na região sacra. Também está correto, tá? 5, posicionou um apoio abaixo das panturrilhas para manter os calcâneos livres. E 6, colocou um apoio nos pés para evitar sua hiperextensão. Todas estão corretas, exceto a letra, o número 2. Gabarito vai ser a C. Então, aqui eu coloquei umas fotinhos só para vocês entenderem melhor o que está escrito ali, ó, tá vendo? Existem várias formas de você deixar o calcâneo livre, né? Os coxins embaixo, para diminuir a pressão sobre o colchão, né? O braço fica em posição anatômica com as mãos espalmadas, né? O travesseiro. Então, está aqui algumas formas que você tem de colocar o paciente em posição supina, sem que você provoque aumento de pressão nas áreas onde você tem preeminências ósseas, enfim. E imobilizando o paciente sem prejudicar a circulação, de modo que ele fique imobilizado para a cirurgia e não ter problemas nenhum, né? Porque mesmo anestesiado, ele pode ter um movimento inconsciente, então você imobiliza ele, tá? Então, gabarito, letra C de casa. Somente somente a 2 está errada. Certo? 26. Considere os diferentes aspectos relacionados ao preparo de produtos para esterilização, armazenamento, distribuição e cuidados após processamento de produtos para a saúde e assinale a alternativa correta. Essa questão ela já vai envolver a central de esterilização. Então, vamos lá ver o que essa questão tem a nos oferecer. O rótulo de identificação da embalagem do material instrumental a ser esterilizado deve conter, no mínimo, o nome do produto, o método de esterilização e a data de esterilização. Olha só, deixa eu explicar para vocês o seguinte, tá? O que o enunciado quer de vocês? O enunciado está falando assim: considere os diferentes aspectos relacionados ao preparo de produtos para esterilização, armazenamento, distribuição e cuidados após o processamento de produtos para a saúde, certo? Então, eu pergunto para você, a necessidade de você colocar no rótulo, tá? Como é que é? O método de esterilização é realmente importante? Porque você tem, vamos lá, primeiro que você tem os materiais apropriados para uma autoclave, você tem os materiais apropriados para, vamos lá, quais são os métodos de esterilização? Nós temos esterilização pelo método físico, que é basicamente na autoclave, porque a Anvisa está proibindo o uso de estufa, ok? Então, você tem o método de esterilização, que é basicamente pela autoclave, que é calor úmido, né, com vapor sob pressão.
Esse é o método físico. Nós temos os métodos de esterilização físico-químico, tá? Que aí vai envolver substâncias químicas que vão ajudar a destruir os esporos. Exemplo, esterilização por óxido de etileno, por peróxido de hidrogênio, né? Certo? Então, são métodos físicos e químicos, porque você coloca dentro de uma máquina com temperaturas altas e que tem um produto químico vaporizado ali. A autoclave, como ela não tem produto químico vaporizado, as temperaturas são bem mais altas. Já peróxido de hidrogênio, óxido de etileno, né, como eles têm produtos químicos fortes, as temperaturas são mais baixas, ok? Então, serão processos físico-químicos. Então, você vai ter uma especificidade nos materiais. Nem todos os materiais podem ser autoclavados, que é o método físico, porque não são termorresistentes. Então, para os materiais que não são termorresistentes, vão ter que ser esterilizados por método físico-químico, onde você tem temperaturas menores, tá? Que não vão danificar o material. Mas isso tudo faz parte do POP, Procedimento Operacional Padrão, que já está no automático e já tem o fornecimento dos dados para você direcionar os materiais para os determinados tipos de esterilização. Então, não precisa isso estar no rótulo, certo? É isso que eu quero dizer para vocês. B, o uso de caixas metálicas sem furos é permitido. Não, não é permitido. Toda caixa metálica tem que ter furos para que o vapor possa penetrar dentro da caixa e abranger os materiais que estão lá dentro contidos. Então, já está errado. Não é permitida sem furos, tá? Não é. C, o transporte de produtos para a saúde, processados devem ser feitos em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação, tá? E integridade da embalagem. Sim, letra C está correta, porque você está com o produto esterilizado, né? Então, está ok, tá? Você tem que ter, o transporte de produtos para a saúde processados, ou seja, que já foram esterilizados, deve ser feito em recipiente fechado para não ser contaminado. Fato, tá certo. Em condições que garantam a manutenção da esterilização. Ou seja, não podem ser transportados em um carrinho que tenha água, um carrinho úmido, um carrinho sujo, né? Eu preciso manter a minha esterilização, manter a minha embalagem bem preservada, bem acondicionada, né? A identificação do material, a integridade da embalagem, a identificação, que material é esse que está por dentro dessa embalagem, isso é importante, tá? A integridade da embalagem para não violar o material e contaminar. Então, a letra C está correta. Vamos ver agora o erro das outras letras. D, o uso da embalagem dupla de tecido não tecido, manta de polipropileno, está contraindicada para embalar caixas cirúrgicas pesadas e materiais pontiagudos. Não, ela está indicada porque ela é resistente. Eu vou mostrar a foto para vocês do que é um tecido não tecido, tá? O tecido não tecido, vocês vão entender por que é esse nome tecido não tecido. Ela é resistente, ela é forte, ela está indicada, sim, para embalar caixas cirúrgicas pesadas e materiais pontiagudos, certo? Quando utilizada em embalagem termosensível, descartável, que é o Tyvek, as anotações escritas que compõem o rótulo devem ser realizadas diretamente na face do papel. Não, você coloca as anotações em selos de identificação,
Então, vou mostrar para vocês agora as fotos, tá? Esse aqui é o papel grau cirúrgico, né? Então, tá aqui. Esse não é o Tyvek, é o papel grau cirúrgico, tá? Esse aqui é o papel crepado. Essa aqui é a caixa metálica, como eu falei para vocês, tem que ter furos, não tem como, é proibido caixa metálica sem furo. Esse aqui é o container rígido, e se vocês observarem, tem furos no container rígido também, tá? E esse é o tecido não tecido. Tecido SMS é o tecido não tecido. Ele é resistente a materiais pérfuro-cortantes. Ele pode embalar caixas cirúrgicas pesadas, tá? E esse aqui é o Tyvek. Olha aí o Tyvek, ó, tá? Esse é o Tyvek, certo? Por isso que aqui, olha, dá uma olhadinha no Tyvek e agora vamos ver a última opção. Quando utilizado em embalagem termosensível descartável, que é o Tyvek, as anotações escritas que compõem o rótulo devem ser realizadas diretamente na face do papel? Claro que não. Porque ela pode se desfazer se for feita diretamente na face do papel. Beleza? Show de bola? E agora aqui eu coloquei isso só para complementar a explicação dessa questão. Eu coloquei os tipos de embalagem e métodos de esterilização compatíveis. Tecido de algodão, né? Tipo de invólucro. Tecido de algodão pode ir na autoclave, tá? Pode ir no óxido de não pode ir no óxido de etileno, não pode ir no peróxido de hidrogênio e não pode ir, esse aqui, se não me engano, é o formol. Como é que é? É um gás que contém formol, uma coisa assim. Não pode ir também. Papel grau cirúrgico pode ir na autoclave, pode ir no óxido de etileno, certo? Mas não pode ir no peróxido de hidrogênio e nem nesse formol vaporizado. Papel crepado pode ir tanto na autoclave quanto no óxido de etileno, mas também não pode ir no peróxido de hidrogênio, mas pode ir nesse formol vaporizado. Caixas metálicas podem ir em todos eles. Tyvek só não pode ir na autoclave, mas pode ir no método físico-químico. Container rígido pode ir em todos eles. Tecido não tecido pode ir em todos eles. Então, esse quadrinho aqui, eu acho importante vocês terem, só para vocês terem como informação a mais como é que eu posso dizer? Da argumentação da questão, tá? Pronto. Agora, nós vamos para a questão de número 27. Por volta de meio, ao analisar os registros realizados no prontuário de um paciente, o enfermeiro constatou que o antibiótico aprazado para administração às 10 horas não estava checado. Frente a essa situação, deve considerar que, olha, então, de novo, isso aqui é uma questão de conduta ética, né? Então, por volta de meio, ao analisar os registros realizados no prontuário do paciente, o enfermeiro constatou que o antibiótico aprazado para 10 horas não estava checado. Frente a essa situação, deve considerar que, então vamos lá, letra A, que é o gabarito, se trata de um erro de medicação de omissão. Calma que eu vou explicar o que é erro de medicação de omissão. Eu coloquei para vocês aqui a definição, tá? Vamos logo ver a definição? O que é um erro de medicação por omissão, tá? Refere-se à não administração de um medicamento necessário ao paciente, ou de uma ou mais doses prescritas até o próximo horário agendado, excluindo circunstâncias nas quais o paciente se recusa a tomar um medicamento ou quando há decisão de não administrá-lo sem a devida explicação, tá? Então, tudo isso aqui faz parte por um erro de medicação por omissão. Tudo tem que estar descrito,
registrado, por que não foi checado, certo? Porque para fins de auditoria, se ele simplesmente não tiver checado, não tiver registrado o porquê não foi checado ou porquê não foi dado, considera-se um erro de medicação por omissão, certo? Voltando para cá. Se trata de um erro de medicação de monitoramento, ou seja, você monitorou, tá, a medicação, você deixou de monitorar a medicação ou você deixou de perceber a prescrição. Não, você simplesmente não deu a medicação, é diferente. Situação configura um erro de medicação de preparo? Não. Erro de medicação de preparo resulta em eventos adversos, né? Ou resulta em dosagem excessiva, ou dosagem ineficiente, enfim, ou medicação trocada, mas não configura um erro de medicação por omissão, tá? Situação configura um erro de medicação de horário? Não, porque você não checou, você simplesmente não checou. Não tem a ver com o horário que você colocou errado, tá? Seria um erro de horário se você tivesse, por exemplo, aprazado. Por exemplo, você rendeu o serviço 7 da noite. Você rendeu o serviço 7 da noite. Aí tem uma medicação que é feita, por exemplo, de 2 em 2 horas. Uma é 18 horas, a outra deveria ser feita 20 horas. Pronto. A de 18 horas não foi checada, mas foi checada a de 20 horas. Não foi por você, porque você rendeu o serviço às 7. Então, o cara checou a medicação que não era do horário dele por um erro. Aí, tudo bem. Situação não configura um erro de medicação, pois pode solicitar ao responsável que faça a checagem de medicamento. Negativo. Letra E, não preciso nem explicar, gente. Está dada, né? Então, é isso aí. Letra A trata de um erro de medicação de omissão, que refere-se à não administração de um medicamento necessário ao paciente, ou de uma ou mais doses prescritas até o próximo horário agendado, excluindo circunstâncias nas quais o paciente se recusa a tomar o medicamento ou quando há decisão de não administrá-lo. Isso que é erro de medicação por omissão, que faz parte do enunciado da questão. Certo? Pronto. Agora nós vamos para a questão número 28. Durante o exame físico, ao realizar a inspeção dinâmica do tórax, o que é uma inspeção dinâmica do tórax, tá? Qual é a diferença entre inspeção dinâmica e inspeção estática? Inspeção estática é quando você olha aquele tórax e você não leva em consideração os movimentos respiratórios dele. Você leva leva em consideração a estrutura anatômica, a simetria, né? Se os dois ombros estão na mesma linha, enfim, as costelas estão alinhadas, enfim. Uma inspeção dinâmica é quando você inspeciona o tórax e vê o movimento desse tórax na sua inspeção, certo? Então, durante o exame físico, ao realizar uma inspeção dinâmica do tórax, o enfermeiro examinador pode observar e identificar anormalidades na frequência e no ritmo respiratórios. Assim sendo, observe atentamente o quadro apresentado a seguir e relacione o tipo de respiração com as características que possibilitam sua identificação. Então, nós temos aqui a Cheyne-Stokes, Biot e Kussmaul, tá? Essa questão eu achei ela bem dificilzinha, porque as opções te deram descrições que podem confundir o candidato no dia da prova, tá? Deixa eu só fazer umas observações importantíssimas aqui sobre essas respirações aqui, principalmente Cheyne-Stokes e Kussmaul, tá? A respiração de Kussmaul, ela ocorre na acidose metabólica. Justamente porque a respiração de Kussmaul, o que ela é? Elas são inspirações rápidas e amplas. Justamente
tá? Intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspirações e expirações profundas e ruidosas e períodos de apneia expiratório. A respiração de Kussmaul é uma respiração reativa a um estado de acidose metabólica. Por exemplo, quando o paciente tem uma crise renal, onde ele acumulou substâncias tóxicas na urina, no organismo, que são ácidas, ou quando ele tem uma cetoacidose diabética, né, uma hiperglicemia acentuada no diabético 1, que leva a cetoacidose diabética, que tem corpos cetônicos que são ácidos, enfim. Todo estado de acidose no organismo provoca a respiração de Kussmaul, porque através da respiração de Kussmaul, o organismo, por instinto, tenta expulsar o máximo de gás carbônico que ele possa. Porque o gás carbônico, quando está diluído no sangue, vira ácido carbônico. Como o paciente já está com uma acidose, o corpo tenta expulsar gás carbônico, diminuindo a quantidade de substâncias ácidas no organismo para tentar equilibrar a acidose. Por isso que a respiração de Kussmaul, ela vai ocorrer em estados de acidose no paciente. Isso é importante vocês saberem. Já a respiração de Cheyne-Stokes é um tipo de respiração que ocorre muito quando o paciente tem doenças neurológicas, com depressão neurológica, tumores cranianos, né? Doenças neurológicas que venham a afetar o comando dos centros respiratórios, certo? Então, isso é importante vocês saberem. Cheyne-Stokes ocorre muito quando o paciente tem doenças neurológicas. Kussmaul ocorre muito quando ele tem doenças que levam a acidose, acidose metabólica, acidose respiratória, enfim. Tá? Nas aulas de enfermagem que eu dou aqui no curso, eu explico as diferenças de acidose respiratória e acidose metabólica, que elas são diferentes. A acidose respiratória é causada pelo acúmulo de gás carbônico e a acidose metabólica é causada pelo acúmulo de outras substâncias ácidas, tipo ácido lático, aumento de ácido lático, aumento de corpos cetônicos, aumento de ureia, ácido úrico no organismo, etc. e tal, beleza? Então, agora a gente vai associar as respirações com as características dela. Então, vamos começar com a Cheyne-Stokes, tá? Aqui diz, a Cheyne-Stokes, que é a letra A, ela está associada à terceira definição, que são períodos de respiração lenta e superficial, que gradualmente vai se tornando rápida e profunda, alternando com períodos de apneia. É típico de pacientes que têm, por exemplo, um tumor cerebral, tá? Uma pique elevada. O que é uma pique elevada? Aumento da pressão intracraniana que comprime o cérebro elevado, alterando na ordem, nos comandos do sistema nervoso para os centros respiratórios, causando esse tipo de movimento aqui, que são períodos de respiração lenta e superficial, que gradualmente vai se tornando rápida e profunda e alterna com períodos de apneia. Isso é típico de um descontrole na função neurológica para o controle dos centros respiratórios, tá? Então, Cheyne-Stokes tem como característica o item 3. B, Biot. Biot está caracterizada como incursões respiratórias, que podem ser algumas vezes lentas, algumas vezes rápidas, algumas vezes superficiais ou algumas vezes profundas, cessando por curtos períodos, sem relação constante entre os tipos respiratórios. O que eu quero dizer com isso? Na respiração de Biot, você tem uma irregularidade muito intensa. E você pode ter períodos de apneia
que podem ser no momento inspiratório e no momento expiratório. Tá? Diferente, por exemplo, da Kussmaul, que é quando você tem alternando períodos de apneia nos momentos expiratórios e expiratórios. Tá? A Biot, de todas as três, é a mais irregular, é a mais indefinida. E Kussmaul, tá? Que é a C. Kussmaul são inspirações rápidas e amplas na tentativa de expulsar o gás carbônico, intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspirações e expirações profundas e ruidosas e períodos de apneia expiratória. Então, Kussmaul tem tanto período de apneia em inspirações quanto em expiração, mas é uma coisa mais compassada, muito diferente da Biot, que é completamente sem ritmo, certo? Tá? Gabarito vai ser a letra D de dado. Aí aqui, eu não coloquei, né? Eu não coloquei a foto, né? Não tem problema, não. Mas lá na frente, se eu não me engano, eu tenho um slide que eu mostro as curvas respiratórias de Biot, Cheyne-Stokes e Kussmaul. De qualquer maneira, importante também, além de vocês saberem as características da respiração, é vocês saberem quando que elas ocorrem, tá? Cheyne-Stokes ocorre em doenças neurológicas, Kussmaul em doenças em que o paciente tem acidose, tanto respiratória quanto metabólica, tá? 29. Frente a pacientes que apresentam trauma de membros inferiores com imobilização em gesso, o enfermeiro deve estar atento à presença de sinais e sintomas precoces da síndrome compartimental. Deixa eu explicar para vocês o que significa síndrome compartimental, tá? É o seguinte, ela ocorre principalmente na canela, que é o membro, né, que é a anteperna, canela, tá? O que que acontece? Síndrome compartimental é quando você tem acúmulo de líquido extravasado entre as fibras musculares da canela, principalmente, mas pode acontecer no pé, tá? Acontece muito nos membros inferiores, por causa do retorno venoso, enfim. Então, a síndrome compartimental, ela vai ocorrer quando você tem acúmulo de líquido entre as fibras musculares, provocando edema por compressão de dentro para fora. O membro do paciente começa a ficar muito edemaciado, certo? Porque tem extravasamento de líquido entre as fibras musculares. O membro começa a ficar muito edemaciado. Geralmente, a síndrome compartimental, por que que ela chama compartimental? Porque esse extravasamento de líquido, ele costuma ocorrer entre os compartimentos musculares. Por isso que se chama síndrome compartimental, né? Ocorre após trauma? Sim, porque é quando você tem um trauma músculo-esquelético, que você pode ter esse extravasamento de líquido entre as fibras musculares. Tá? Por isso que ela é típica de um trauma músculo-esquelético. Bom, o tratamento costuma ser uma drenagem. Você faz uma incisão para você drenar esse acúmulo de líquido que estão extravasados entre os compartimentos musculares. Eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, agora que eu já expliquei o que é uma síndrome compartimental, vamos ler a questão de novo. Frente a pacientes que apresentam trauma de membros inferiores com imobilização em gesso, um enfermeiro deve estar atento à presença de sinais e sintomas precoces da síndrome compartimental, tais como hipóxia, taquipneia, olha só, vamos lá, hipóxia,
taquipneia com presença de estertores e sibilos não tem nada a ver com síndrome compartimental. A síndrome compartimental, ela é uma síndrome, tudo bem, é uma síndrome, mas ela tem sinais e sintomas mais focados, mais localizados, tá? Restritos a um membro do organismo, que geralmente é o membro inferior. Ela não vai irradiar sinais e sintomas lá nos pulmões, tá? É um extravasamento de líquido dentro de um membro, não dos pulmões. Então, não vai causar estertores nem sibilos, que são sons respiratórios anormais, que a gente chama de adventícios, tá? E tardios como taquicardia, dor torácica precordial, não tem nada a ver com comprometimento cardiopulmonar circulatório do paciente. A síndrome compartimental, ela é localizada no membro, como disse, mais especificamente membros inferiores. Tosse, grandes quantidades de escarro branco espesso, nada a ver com comprometimento pulmonar, tá? Mialgia é dor muscular, fraqueza e miclobinúria. O que é miclobinúria? Vamos lá. Por exemplo, quando você tem um traumatismo músculo-esquelético, né? Você traumatiza o músculo. O músculo tem proteínas que a gente vai chamar de mioglobulinas, tá? Ou mioglobinas. É mioglobulinas, na verdade, né? Mioglobinas. Mioglobinas. São proteínas musculares, tá? O que acontece com essas proteínas musculares? Quando você tem um trauma, essas proteínas musculares, elas são liberadas de um músculo destruído por esse trauma. Elas caem na corrente sanguínea e vão causar processos inflamatórios a nível de rim, porque o rim excreta produtos do sangue. E essas mioglobinas vão cair na corrente sanguínea e vão parar no rim, causando intoxicação renal e saindo na urina, que a gente chama de mioglobinúria. Tá? Que é a presença de proteínas musculares na urina. Mas isso ocorre por trauma, por queimadura de 3º grau, que destrói o músculo. Enfim, isso não é uma síndrome compartimental, certo? Então, mialgia, que é dor muscular, fraqueza e mioglobinúria e tardios, tá? E mioglobinuria tardios, como insuficiência renal aguda, porque as proteínas musculares, quando elas caem no sangue, elas vão causar intoxicação renal, causando insuficiência renal aguda. Desequilíbrio eletrolítico e coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada, ela vem mais de uma sepse, né? Que é quando você tem uma infecção bacteriana generalizada, provocando coagulação das plaquetas. Também não tem nada a ver com síndrome compartimental. C, hipersensibilidade e dor e vermelhidão na extremidade do membro afetado. Isso já tem a ver com síndrome compartimental, tá? E tardios como hipertermia e expansão dos sinais precoces por todo o membro, hipertermia, que é febre, né? Não tem a ver com síndrome compartimental. Dor ou cãibra na panturrilha e tardios, dor ou cãibra na panturrilha e sintomas tardios como inchação dolorosa de toda a perna, frequentemente acompanhada por febre, calafrios e sudorese. Não, a síndrome compartimental não costuma ter sinais e sintomas sistêmicos. Dor desproporcional à lesão observada, porque você apalpa a perna, o cara sente uma dor que parece que ele está indo à lua e voltando, por isso que é dor desproporcional à lesão observada, ou a movimentação passiva. E parestesia, que parestesia é a alteração da sensibilidade, e tardios como
palidez e ausência de membro, ausência de pulso no membro afetado, sim, porque você tem um edema interno entre os compartimentos musculares, impedindo a circulação. Por isso, você vai ter palidez e ausência de pulso no membro afetado. Então, o gabarito, letra E. Tá? E aqui está a foto da síndrome compartimental. Geralmente, a síndrome compartimental ela ocorre na canela, na grande maioria das vezes, que é o acúmulo de líquido entre os compartimentos musculares. Tá? E o tratamento mais eficaz é justamente uma incisão e uma abertura para drenagem desse líquido, desses compartimentos musculares. O líquido fica acumulado aqui, ó, dentro dos compartimentos musculares, tá? Isso é síndrome compartimental. Por isso, não tem nada a ver com sinais e sintomas pulmonares. Vamos agora para a questão 30. Chegamos na faixa dos 30. Que bom, né? Após avaliar um paciente do sexo masculino, 28 anos, com diagnóstico de traumatismo crânioencefálico, o enfermeiro estabeleceu, entre outros itens, o diagnóstico de enfermagem, perfusão tissular cerebral ineficaz relacionada com os efeitos da PIC aumentada, porque PIC é pressão intracraniana aumentada. É importante eu deixar claro para vocês que todo mundo tem PIC, todo mundo tem pressão intracraniana. O que é uma pressão intracraniana? É a pressão que existe por dentro da calota craniana causada pelo cérebro, tá? O cérebro é pesado, ele ocupa um espaço dentro da calota craniana. Mas, além do cérebro, nós temos vasos sanguíneos e nós temos o líquor, que é um líquido cefalorraquiano produzido pelo próprio sistema nervoso central. Então, nós temos 3 componentes importantes dentro da calota craniana. Nós temos o encéfalo, que contém o cérebro, né? Temos os vasos sanguíneos e o líquor. Cada um dos 3 ocupa um espaço dentro da calota craniana. Logo, cada um dos 3 provoca uma pressão por dentro da calota intracraniana, que é uma pressão normal. Então, todos nós temos PIC. Tá? O que nós não temos é PIC elevada. A PIC elevada só tem quem passou por uma cirurgia intracraniana ou quem passou por um traumatismo crânioencefálico, que aí provocou um inchamento do cérebro, extravasamento de sangue, ou quem tem um AVC hemorrágico, enfim, vai ter uma PIC elevada. Então, após avaliar um paciente, tá, com PIC elevada, estabeleceu o seguinte diagnóstico: perfusão tissular cerebral ineficaz relacionada com os efeitos da PIC aumentada. Certo? Porque quando você tem uma PIC elevada, você tem uma diminuição da perfusão, sanguínea do cérebro, porque a pressão impede a circulação sanguínea intracraniana. Tá? Por isso que perfusão tissular cerebral ineficaz. Frente a esse diagnóstico de enfermagem, não havendo contraindicação, a prescrição de enfermagem deve compreender, entre outros cuidados, tá? Vamos lá. Alterar a posição da cabeça a cada 2 horas, mantendo-a voltada para o lado. Claro que não. Paciente com PIC elevada é um paciente que tem que ficar em estado de repouso para evitar qualquer tipo de movimento e alteração da PIC. Certo? E essa PIC tem que ser monitorizada. Existem 2 formas de você monitorizar a PIC. Né? É colocando um catéter intracraniano que vai liberar valores da pressão intracraniana num aparelho, num televisor. Tipo, você não tem um oxímetro de pulso? Que você coloca ali o oxímetro e no monitor aparece a quantidade de saturação do oxigênio, a PIC aparece valores em milímetros de mercúrio da sua pressão intracraniana também no monitor, através de um catéter colocado lá dentro. Tá? E também existe uma forma de você verificar a PIC
drenando o excesso de líquido através de um procedimento que a gente vai chamar de DVE. DVE, que é derivação ventricular externa. Por que ventricular? Não tem nada a ver com o coração. Nós sabemos que o coração tem ventrículos, mas o sistema nervoso também tem ventrículos. Só que é bem diferente. Os ventrículos do sistema nervoso são bolsinhas dilatadas que produzem líquor, né? E aí, quando o paciente tem uma elevação de pressão intracraniana, coloca-se um catéter nessas bolsas dilatadas, que a gente chama de ventrículo, para drenar líquor, diminuindo a pressão intracraniana, certo? Por isso que a gente chama de derivação ventricular externa, leva para fora do organismo aquela drenagem para desobstruir, diminuir aquela pressão intracraniana. Então, você não pode alterar a posição da cabeça de jeito nenhum. Você tem que monitorar através da PIC ou você tem que fixar a cabeça com ângulo de, no máximo, 30 graus, tá? Para que você possa drenar, né, o líquido cefalorraquiano em excesso, com a cabeça elevada, sim, 30 graus, né? Por quê? Quando você está drenando líquor, você não pode nem abaixar muito a cabeça para não drenar demais. E nem levantar muito a cabeça para não drenar de menos. Então, você deixa a cabeça no ângulo intermediário de 30 graus ali, certo? Para você poder drenar a quantidade ideal de líquor. Tá? Então, ó, elevar a cabeça do leito 30 graus. Já dei a resposta para vocês. Já dei. Porque elevando a cabeça 30 graus, você está deixando ele numa posição ideal para drenar a quantidade de líquor ideal, desobstruindo a pressão intracraniana. Ó, manter o pescoço flexionado. Não é o pescoço que vai flexionar. Você vai elevar a cabeceira 30 graus. Realizar a avaliação das pupilas a cada 6 horas. A avaliação das pupilas você faz para você verificar o grau de evolução do coma do paciente, junto com a escala de Glasgow, né? Não é o caso de você tratar a PIC especificamente. Aplicar a escala de coma de Glasgow a cada 6 horas para avaliação neurológica. Você pode até aplicar a escala de coma de Glasgow, mas você não vai estar tratando a PIC. A intenção aqui é tratar a PIC. Tá? Então, você coloca a cabeça 30 graus para você fazer uma drenagem ideal. Conforme, então, eu vou mostrar na foto. Aqui é só uma foto para vocês entenderem que dentro da calota craniana nós temos o encéfalo, que é uma massa, né? Que contém o cérebro, que é grande, pesado. Nós temos a circulação sanguínea e nós temos o líquor. Cada um dos 3 ocupa um espaço dentro da calota craniana. Se um dos 3 aumentar de tamanho, ou seja, se eu aumentar o volume do líquor, ou tiver extravasamento de sangue, ou aumentar o tamanho do cérebro, eu já tenho uma elevação de PIC, tá? E aqui, só para vocês entenderem, nós temos uma derivação ventricular externa. Nós temos aqui um catéter introduzido na calota craniana do paciente, é porque aqui está muito discreto. Mas essa cabeceira está elevada discretamente a 30 graus. E o ponto zero da PIC está no lóbulo da orelha, né? Então, com essa elevação de 30 graus, você tem uma drenagem do líquor perfeita. Se você baixar totalmente a cabeça, você vai drenar demais. Se você levantar muito a cabeça, você não vai drenar nada. Então, o ideal é que fique nessa posição de 30 graus para você drenar a quantidade ideal de líquor, diminuindo a pressão intracraniana. Certo? Olha aí, ó. 30 graus, tá? Lóbulo da orelha é o ponto zero da fita métrica. Você está aqui com a PIC. PIC não, com a derivação ventricular externa, né? Que ela está drenando a quantidade de líquor que está vindo para cá e você vai medir. E a cabeceira 30 graus. Nem mais, nem menos. Beleza? Show de bola? Pronto.
Observe atentamente os traçados eletrocardiográficos a seguir. Essa questão eu também achei ela bem complicadinha, tá? É uma questão que, se você der para um médico, ou seja, se você der essa questão para um clínico geral, o próprio clínico geral vai ler e vai falar assim: hã? Espera aí, deixa eu tentar lembrar. É uma questão complicadinha. O que eles querem? Que a gente analise os traçados, tá? Olha só, essa questão é foda para a enfermagem. Observe atentamente os traçados eletrocardiográficos e você vai associar os traçados com as opções ao lado. Sacanagem, né? É claro que a gente sabe que o traçado 3 será a sistolia. Isso é fácil, tá? Porque a sistolia é um coração que não está mais batendo. Então, é óbvio que você não vai ter nenhuma onda cardíaca aqui. Então, essa ficou fácil. Agora, analisar o 2 e o 3 é sacanagem, né? Para o enfermeiro que não pratica a leitura de eletrocardiograma, como o cardiologista faz. Aí eu achei uma questão sacana para a enfermagem. Mas, vamos lá, né, resolver essa questão. Então, eles colocaram aqui as seguintes opções: bloqueio de ramo, torsade de pontes, né? Fibrilação atrial, flutter atrial, fibrilação ventricular, assistolia, né? Bloqueio atrioventricular, flutter atrial. Eles colocaram vários tipos de condições patológicas do movimento cardíaco para você pegar as 3 que têm relação com essas ondas cardíacas, tá? Então, é o que eu falei. Você vai eliminando por aquelas que não têm a sistolia. Então, não é a A, porque não tem a sistolia, não é a C, tá? E não é a E. Aí você fica entre a D e a B, porque as duas têm a sistolia. Aí você vai lembrando do que você estudou, porque é óbvio que a 3 é a sistolia, então não tem que discutir. Você vai eliminando por todas que não têm a sistolia, fica só na dúvida de 2. É assim que a gente vai fazendo a prova, né? Vamos saber o que é bloqueio de ramo, torsade de pontes, fibrilação atrial, que eu coloquei aqui para vocês as definições, tá? Mas antes, deixa eu explicar para vocês uma coisa, antes de eu entrar nas definições, tá? Primeiro, vamos saber o que é a onda QRS, onda P e onda T, para a gente entender o que é torsade de pontes, né? O que é fibrilação atrial, fibrilação ventricular, flutter, o que é isso, tá? Vamos entender isso aqui primeiro, que isso aqui vai dar as alterações nas ondas eletrocardiográficas, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o sistema de condução do coração, tá? Nós temos o sino nós temos o sino atrial, tá? O que acontece aqui? É a origem do impulso elétrico que faz o coração bombear. A origem do impulso elétrico começa no átrio direito, certo? Por isso que a gente chama de sino. É como se a igreja estivesse batendo o sino, iniciando a missa. Então, o início dos impulsos elétricos, eles começam no nó sino atrial, que é no átrio direito. Do nó sino atrial, esses impulsos vão até o nó átrio-ventricular, ou seja, é um nódulo que fica entre átrio e ventrículo para começar a dispersar os impulsos elétricos dos átrios para os ventrículos. Depois, os impulsos elétricos começam a se espalhar pelo feixe de His, que é um conjunto de fibras cardíacas, e depois fibras de Purkinje, que é um conjunto maior de fibras cardíacas, e então se espalha pelo coração inteiro. Bom, o que significa ondas P
QRS e T. A onda P é quando você tem ativação dos átrios. É quando os átrios começam a bombear. Aí você tem a onda P. A onda QRS é quando os átrios estão em repouso e você tem a contração dos ventrículos, tá? Então, quando você tem a onda P, você tem a sístole atrial. Quando você tem a onda QRS, você tem a sístole ventricular, certo? E a diástole atrial, que o átrio já está em repouso. Na onda QRS, o átrio está em repouso e o ventrículo que está bombeando. E na onda P, os átrios estão contraindo e o ventrículo está em repouso. E na onda T, o que é a onda T? É quando os ventrículos começam a relaxar para os átrios bombearem lá na frente na onda P. Então, depois da T, vem a P de novo e começa tudo de novo. Então, é importante vocês saberem. Onda P é sístole atrial. Ondas QRS, que é o complexo QRS, é sístole ventricular. Onda T é repouso ventricular. E onda P, de novo, sístole atrial e começa tudo de novo. Então, é importante vocês saberem isso aqui, tá? Agora que vocês já sabem o que é uma onda P, QRS e T, vamos para as definições. O que é torsade de Pontes? Torsade de Pontes é uma forma específica de taquicardia ventricular. O que é uma taquicardia ventricular? É quando o ventrículo está contraindo rápido demais, tá? Então, é uma forma específica de taquicardia ventricular polimórfica em pacientes com intervalo QT longo. Qual é o intervalo QT? QT. Ou seja, o que é o intervalo QT? É quando o ventrículo contrai e começa a relaxar. Tá? Ó, no Q, o ventrículo está contraindo. No R, ele está todo contraído. No S, ele está começando a relaxar. E no T, ele está todo relaxado. Então, torsade de Pontes é quando, nesse intervalo entre a onda Q e T, é um intervalo muito demorado. Certo? Que é uma taquicardia ventricular em pacientes com intervalo QT longo. Se caracteriza por complexos QRS irregulares rápidos. QRS irregulares e rápido, tá? Que parecem estar se contorcer em torno da linha de base do eletrocardiograma. E aqui está a foto da torsade de Pontes. Aí eu pergunto para vocês, sacanagem, uma questão dessa para enfermagem, não é não? Isso é muito específico do cardiologista, né, pessoal? Mas, enfim, seguindo. O que é bloqueio de ramo? Bloqueio de ramo é um bloqueio do sistema de condução elétrica que envolve a interrupção total ou parcial da condução dos impulsos elétricos pelos ramos direito e esquerdo do feixe de His. Voltando para cá, tá? Nó sino atrial, nó átrio ventricular, aí começa a ter feixes de His e depois fibras de Purkinje, que é quando você tem fibras que estão espalhando o impulso elétrico, tá? Pelo miocárdio, que é o músculo cardíaco como um todo. Então, o que significa esse bloqueio no sistema de condução elétrica? Tá? Significa que os impulsos elétricos pelo ramo direito e esquerdo de feixe de His. Significa que do nó
átrio ventricular, os impulsos elétricos, eles não conseguem se expandir adequadamente para o lado direito e esquerdo do coração pelo feixe de His, alterando o ritmo cardíaco. É isso. Isso é bloqueio de ramo. O que é ramo? São os feixes. Os feixes, tá, que estão levando os feixes que estão levando os impulsos elétricos. Isso é um bloqueio de ramo, certo? Então, bloqueio de ramo é um bloqueio do sistema de condução elétrica que envolve a interrupção total ou parcial da condução dos impulsos elétricos pelos ramos direito ou esquerdo do feixe de His. E essa é a apresentação dele. Fibrilação atrial ocorre quando as câmaras superiores do coração, que são os átrios, tá, não contraem-se em ritmo síncrono. Em vez disso, eles tremem ou fibrilam. O que é fibrilação? Fibrilar. Vamos lá, olhem para mim. Sístole, tchum. Diástole, tá. Sístole, diástole. Fibrilação é um tremor. Não é nem sístole, nem diástole, mas é um tremor. Tá? Só que, como o nome é fibrilação atrial, é um tremor nos átrios. Porque se fosse fibrilação ventricular, ferrou. Porque a fibrilação ventricular é um tipo de ritmo de parada cardíaca. Tá? Fibrilação ventricular é quando os ventrículos tremem e não bombeiam. E isso não provoca um impulso, né, o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado. Quando os ventrículos estão tremendo, o sangue não é ejetado para o corpo. Então, o paciente entra em estado de choque cardiogênico e morre. Então, é um tipo de parada cardíaca. A parada cardíaca, ela não é só a sistolia, não é só um coração parado que é parada cardíaca. Tá? Um coração tremendo também é um ritmo de parada cardíaca porque ele não está levando sangue adiante. Só que aqui é uma fibrilação atrial, menos mal do que uma fibrilação ventricular, que é um estado de parada cardíaca. Porque são os ventrículos que bombeiam o sangue, tanto para o corpo quanto para o pulmão. Tá? Então, fibrilação atrial ocorre quando as câmaras superiores do coração ou átrios não contraem-se em ritmo síncrono, ou seja, não tem aquela sincronização de sístole, diástole. Elas ficam tremendo, certo? Em vez disso, eles tremem ou fibrilam. Isso significa que eles batem muito rapidamente de forma irregular. Flutter atrial é a condição em que as câmaras superiores do coração batem muito rapidamente, mas não chegam a tremer. É diferente. A fibrilação atrial é mais grave que o flutter. Tá? No flutter, os átrios, eles ainda bombeiam, só que muito rápido, mas bombeiam. Na fibrilação, os átrios, eles nem bombeiam, eles tremem. Fibrilação ventricular que é foda. É um ritmo cardíaco anormal e potencialmente fatal, caracterizado pela contração superficial das câmaras inferiores do coração, que vai acabar se caracterizando como uma parada cardíaca. Certo? A sistolia é o coração que não bate. Enfim. E o bloqueio atrioventricular é a interrupção parcial ou completa da transmissão do impulso dos átrios para os ventrículos. Ó, aqui tem todo o impulso elétrico do coração. Ó. Primeiro, nó sinoatrial, que é onde os impulsos começam. Nó atrioventricular, os impulsos saem do átrio e começam a se espalhar pelo ventrículo. Tá? Aí você tem feixe atrioventricular, tá? Ramo direito, ramo esquerdo. Você começa a ter as fibras de Purkinje,
Não, os feixes de His e depois as fibras de Purkinje, que são mais numerosas, e espalhando o impulso elétrico. Quando você tem um bloqueio de ramo, é quando o impulso não passa, por exemplo, desse ramo para esse ramo. Entendeu? É isso, tá? Então, com isso, voltando na questão, com isso, o gabarito vai ser a letra B, tá? O número 1 é o flutter atrial, que são os batimentos dos átrios bem rápidos, tá? O 2 é fibrilação ventricular, que é quando os ventrículos estão tremendo, que é um tipo de parada cardíaca. E o 3 é uma sistolia. Gente, sério mesmo, essa questão é difícil. É uma questão difícil. Concordo com vocês que estão aí do outro lado, me ouvindo, me vendo. Concordo, é uma questão difícil, sim.